Continuação da leitura do livro número 2 de Cryon, Não Pense como um Humano, página 99, capítulo 14. As perguntas finais do escritor Lee Carroll. As perguntas seguintes são aquelas que simplesmente parecem não se encaixar em nenhuma categoria específica. Pergunta número 41. Cryon, se fosse convidado a comparecer diante do presidente dos Estados Unidos, que na época do livro era Bill Clinton, qual seria o assunto principal dos seus comentários? É possível que esta resposta o surpreenda. Ainda que tenha falado sobre os resíduos radioativos do magnetismo da Terra e tenha feito advertências relativas ao meio ambiente, as comunicações mais fortes até o momento incidiram sobre a sua autodescoberta como indivíduos e como planeta. Nós acreditamos na luta contra a dualidade. Foi-me perguntado o que acontecerá na Terra do ponto de vista do espírito. O espírito e Cryon acreditam que vocês sobreviverão, crescerão e se elevarão a si mesmos muito para além do que se esperava originalmente. Esta é a razão pela qual atualmente há tanta atividade à sua volta. Por isso, enviamos as nossas entidades mais notáveis e fortes para vos assistirem apropriadamente. Por isso, vos amamos tanto. Por isso, estou aqui. Vocês estão, de fato, fazendo o trabalho. Estão tendo êxito e respeitamos muito o seu empenho em alcançar a verdade dentro das limitações da sua duplicidade. Acreditamos que estão destinados a fazer grandes descobertas que se dirigem para a obtenção da paz entre as nações e que, durante esse processo, alcançarão o autoconhecimento individual. Talvez isso vos pareça lento, mas sentirão que se acelera cada vez mais à medida que o tempo for passando. Se pudesse pedir algo ao governo norte-americano, assim como a outros governantes do seu planeta, pediria que me ajudassem na divulgação de algumas verdades universais. Pediria que publicassem a informação que mantém secreta relativa à história documentada desde há 50 anos em relação aos visitantes vindos do espaço. O governo mundial da velha energia lidava com o controle. O governo da nova energia lidará finalmente com a organização e a coordenação do meio ambiente, da saúde e da paz. Os segredos cuja natureza referi voluntariamente já não servirão ao planeta, pois chegou o momento de compreenderem a amplitude do lugar que ocupam na comunidade universal. Com este conhecimento, surgirão muitas perguntas relativas ao seu futuro, ciência e religião. Isto criará o catalisador que lhes falta presentemente para que todos se unam como um mundo e para que, ao longo desse processo, possam incrementar consideravelmente o autoconhecimento, pois tudo isso afetará pessoalmente cada indivíduo. Ao presidente pediria que autorizasse a total divulgação de tudo o que é sabido sobre dos verdadeiros OVNIs, tudo o que foi documentado, tanto para si mesmo como para toda a população, uma vez que nem ele conhece a história completa. Lhe diria que ele e a nação estão preparados para saber a verdade, que podem lidar com ela, inclusive no que concerne às partes negativas. Divulguem todas as comunicações e imagens, contem a história completa, inclusive os episódios comprometedores. Também lhe diria que, se tal não fizer, o contato poderá acontecer naturalmente por si mesmo dentro dos próximos 20 anos da Terra, quando a comunicação com a população se processar diretamente. Então o público ficará muitíssimo revoltado quando descobrir que, perante uma consequência histórica tão importante, apenas uns poucos conheceram a verdade
e durante quase 3/4 de século decidiram mantê-la secreta. Vocês adquiriram o direito de saber qual o lugar que o seu planeta ocupa no cosmos, embora respeitando a sua condição de aprendizagem. Ficarão muito melhor preparados para lidar com os diversos tipos de visitantes que chegarão se vos for dada antecipadamente a notícia da sua existência. De outra forma, poderão cometer erros por medo e ignorância, os quais poderão atrasar durante muitos anos a sua iluminação e compreensão cósmica. E mais, o óbvio: se conhecerem a verdade sobre todos esses tipos de visitantes, os inoportunos terão menos probabilidade de vos visitar livremente, ao passo que os oportunos poderão oferecer-lhes até informação científica. Contem com isso. Um dia, quando este livro for descoberto nos arquivos históricos das bibliotecas, vocês irão rir-se perante a aparente ingenuidade desta revelação, tal como agora resmungam contra aqueles que, na sua própria história, tiveram medo de viajar até os confins da Terra, mesmo quando estavam empenhados em procurar outros tipos de vida no planeta. Pergunta número 42. Nunca pensei em deixar que fizesse as suas próprias perguntas. Fale mais sobre aquilo que deseja que nós saibamos sem que eu precise de perguntar. Eis uma questão muito sábia, uma das melhores de todas. Afinal, como podem fazer perguntas sobre temas que desconhecem? Neste preciso momento, um fenômeno muito excitante convive com vocês na Terra. Está presente sob a forma de uma nova semente. Há um grupo de gente jovem, cujo número não revelarei, que é portadora de uma alteração potencial do DNA da raça humana. Previamente, já canalizei a informação de que, em 1987, o seu planeta foi interrogado. Neste momento foi decidido que, ante a surpresa e a satisfação de muitas entidades do universo, o seu planeta do livre-arbítrio continha a qualidade vibracional que lhe permitia passar à fase seguinte, que é precisamente a fase da formatura. Esta situação foi muito festejada, e é por esta razão que estou aqui agora, ou seja, para efetuar os ajustes na rede magnética que facilitem a sua iluminação. Parte da equação é que não só vos são permitidos implantes para evitar as lições kármicas e passar a um novo plano energético, mas também vos é concedida a dádiva de uma evolução na biologia. Entre os anos de 1978 e 1982, nasceu um grupo de humanos muito especiais, os portadores de uma potencial alteração do DNA. Projetou-se a sua idade em função da interrogação que se faria em 1987. Assim, se nessa altura a Terra não estivesse preparada, eles seriam retirados do planeta. Como sabem, não foi isso que aconteceu, pelo que presentemente eles caminham entre vocês. Quem são eles? Os xamãs da Terra irão reconhecê-los imediatamente, pois trazem consigo os atributos do seu estatuto, dado que são a nova raça. Ao dizer que eles são os portadores do potencial para a sua evolução biológica, quero dizer o seguinte: sozinhos, eles não podem fazer nada pelo planeta. Têm que procriar e é através desse processo que se libertará o catalisador do seu potencial. A descendência da sua união com humanos normais ocasionará uma mudança sutil, mas observável no DNA. Se procriarem entre si, nada acontecerá de especial, uma vez que o potencial só se manifestará com humanos normais. Eis agora algumas advertências relativas a estes seres. Faço estas advertências, pois alguns dos que leem isto agora têm poder de interferência nesses assuntos e vibram em harmonia total com o que está sendo exposto. Número 1. Ocultem cuidadosamente esses indivíduos. Eles correm perigo nas mãos daqueles que os veem como uma ameaça para a religião doutrinal da Terra. Esses que se julgam donos da verdade e excluem totalmente as crenças de todos os outros humanos
são precisamente aqueles que, ironicamente, se propõem destruir o verdadeiro destino do planeta. Número 2. Cuidem no sentido de que estes indivíduos não fiquem solteiros. É através da procriação que se realizará plenamente o propósito do espírito. Será tentador fazer com que adiram às religiões terrenas, impedindo assim a manifestação do seu verdadeiro propósito. Número 3. Não os adore. Isso não só seria incorreto, como chamaria a atenção para aquilo que eles são na verdade. O que Cryon deseja realmente que vocês saibam é o seguinte: pedi ao meu sócio que encerre esse segundo livro com a minha habitual mensagem de amor. Por acaso já desejaram que pais amorosos vos abracem e olhem para vocês com amor incondicional? Talvez se sintam cansados da sua vida aqui, cansados de caminhar através das lições kármicas. Será que desejam o amor e a sensação agradável de algo que se limitam a recordar? Meus queridos humanos, a vossa inaptidão é o resultado da separação de Deus. Neste caso, Deus é o vosso ser superior. Talvez pareça uma simplificação exagerada dizer que todo o vosso desespero ou os problemas com que se debatem na Terra possam decorrer de algo tão básico. Mas acreditem em mim, quando lhes digo que é assim. Há uma película separando-vos do amor do Espírito. Está na sua frente em todos esses escritos, disponível para sua avaliação, para o seu intelecto lógico e para os seus sentidos intuitivos. Em conjunto, está aí plena de potencial e até de algum humor cósmico, pois lhe sorri ante a simplicidade do seu próprio processo e da sua dificuldade. Como se fosse uma porta blindada, com muitas camadas e sinais de aviso, não passa de uma anedota fantasma, pois limita-se a ser a via para a sua iluminação, a qual permanece aberta permanentemente. Os braços do Espírito são enormes. São tudo aquilo que recordam e desejam. Enquanto estou sentado simbolicamente diante de vocês, aos vossos pés, em canalização, percebo do seu potencial e o meu coração de espírito roga-vos que encontrem a verdade do vosso próprio processo, porque esta nova energia que eu afino para vocês contém as chispas da alegria, da paz, da cura física e a própria esperança do universo. Aqueles que ignoram isto são tão amados como os outros que aceitam. Há, porém, muito mais alegria de espírito na celebração daqueles que escolhem estar frente a frente com algo tão difícil, somente para, repentinamente, se encontrarem com um rosto familiar que lhes retribui o olhar. Este é o único rosto que sempre conheceram, um rosto familiar recordado, que, sorrindo, os felicita por um trabalho bem feito. Assim, os braços do Espírito estão abertos para vos apoiar na plena iluminação durante o resto dos dias que lhes faltam no período de aprendizagem. Por que iriam escolher ficar na Terra sem esta grande dádiva? Amo-vos com muita ternura, tal como o próprio Espírito. Cryon. Cientistas, ouçam bem. Como é possível que seres de outras culturas terrenas consigam curas espetaculares com tanta frequência e de formas tão estranhas? Por acaso isso não merece uma verdadeira investigação? Ou será que desprezam tudo isto só porque não encaixa no seu modelo pré-estabelecido? Como é possível que um corpo humano retire de si mesmo, milagrosamente, uma doença quase da noite para o dia? Existe documentação consistente sobre isso, que se relaciona com a energia do pensamento. Estão fazendo alguma coisa com ela? Ou estão a ignorando? Capítulo 15. Notas do escritor Lee Carroll. Bom, ofereci o meu próprio capítulo. Não é que tenha algo de importante a dizer, mas esta informação também tem a ver com perguntas e respostas relativas à história de Cryon. A realidade.
A grande anedota cósmica a respeito da minha vida é que sou difícil de contatar. Passei grande parte da minha vida desdenhando de pessoas que faziam exatamente o que estou fazendo agora. Além disso, sempre fui um dos que não acreditava em nada, a menos que sinta que a coisa tem alguma sustentação. E aqui estou eu, a canalizar. Tal como outros já fizeram, talvez o leitor se pergunte: o que é preciso para uma pessoa como eu chegar onde cheguei? O que é preciso para canalizar uma entidade extraterrestre, provinda do exterior? Alguns ficam com a sensação de que me passei e que me encontro em alguma espécie de nebulosa da realidade. O humor cósmico que há em tudo isto é que o espírito escolheu alguém que não só era incrivelmente cético, mas que continua sendo. Tal como já escrevi antes, fui empurrado, apesar dos meus protestos, a encontrar-me com 2 psíquicos, com 3 anos de intervalo. Depois de terem pronunciado o nome de Cryon numa sessão, este disse-me que desejava contatar comigo. Só quando finalmente me rendi à lógica, comecei a canalizar a informação. Só quando me rendi à lógica? Este é o X da questão. O Espírito, Deus, demonstrou-me uma vez e outra vez que devemos utilizar os nossos cérebros lógicos, assim como a nossa intuição. Repetidamente ao longo deste livro, Cryon disse-nos que a nossa realidade muda à medida que descobrimos novas facetas e ideias, e que o que hoje é mágico, amanhã será banal. Agora acredito que é assim, e finalmente dou-me conta do que significa esta mensagem. Significa que é ilógico basear-se na crença ou na incredulidade sobre qualquer tema numa realidade estática. Acaso deseja saber qual será o seguinte passo evolutivo no pensamento do ser humano? Pois é a tolerância na tomada de decisões pessoais, o equilíbrio da diferença entre o que se vê e, portanto, o que se percebe como real, e a certeza lógica da descoberta do futuro, assim como uma mudança informativa. Cryon disse repetidas vezes, e eu cito: cientistas, o que farão quando os pequenos homens verdes descerem no gramado da Casa Branca e se queixarem dizendo que os seus líderes foram uns estúpidos ao ignorarem a sua existência? Deixarão de girar os olhos quando as pessoas falarem de discos voadores? Mudarão de ideias sobre a realidade ou vão negá-las perante os fatos? Quando descobrirem que a velocidade da luz não é mais do que uma barreira percebida e que a matéria e o tempo estão tão fortemente relacionados que, regra geral, ignoram essa barreira, acaso irão lembrar-se do que leram aqui? Uma advertência: reservem a sua lógica para a certeza da mudança e para a possibilidade de que estas realidades alternativas abram a sua mente a um pensamento expandido. Seria ilógico fazerem outra coisa, mas se acaso fizerem, é porque não terão mudado o seu pensamento desde há 400 anos, apenas terão mais luzinhas piscando nas suas ferramentas. Cryon disse repetidas vezes, e eu cito de novo: líderes religiosos estão realmente interessados em Deus ou só naquilo que ensinaram que é Deus? São capazes de estar receptivos a uma alteração dos fatos? Quando certos documentos forem finalmente examinados e compreendidos, sem vaidade e sem egoísmo, serão capazes de aceitar que estavam mal informados ou garantirão que isto é obra do diabo e continuarão como sempre? Uma advertência: permitam que o Espírito Santo, o Espírito, vos ofereça a verdade. Afastem-se do que julgavam saber e permitam que Deus vos ofereça mais compreensão e novas realidades sobre os mecanismos do Espírito. Por acaso tem medo de perder a cara ou só de perder os membros da igreja? O amor permanece. Eu não estaria escrevendo livros sobre essas coisas a menos que a experiência fosse muito real. Como posso eu lhes dizer o que vejo e o que ouço, exceto através das páginas de um livro como este? Sou pragmático. O que não podem fazer é andar atrás de mim o dia inteiro para presenciarem o meu diálogo com o Espírito. Tudo o que tenho canalizado, afirmo ser a verdade na minha vida diária. Se o Espírito disse que deveríamos ter paz e tolerância,
apesar dos atritos da vida cotidiana que nos põem loucos, então eu espero que ocorra esse tipo de mudança na minha vida. Não parece isso lógico para vocês? Se o Espírito canalizou que eu posso co-criar a minha própria realidade, então também isso eu espero que seja assim. Se o Espírito disse que eu posso deixar de envelhecer tão rapidamente, espero que assim seja. Pessoalmente, resulta que tenho que viver absolutamente em concordância com a integridade da informação canalizada. Isto é algo que não deixa de me espantar. No início, disse ao Espírito: se vais fazer-me passar por isto, é melhor que seja real. Não estou disposto a que uma entidade falsa me converta num palhaço, ou a perder os meus antigos amigos da igreja e da família, a menos que veja a verdade exemplificada à minha volta, tanto na minha vida pessoal, como nos leitores de Cryon, como você agora, e nos membros do grupo de luz. Se tem vindo a prestar atenção ao longo da leitura desse livro, deve ter reparado nos resultados manifestados pelos leitores, cartas recebidas de todo lado, afirmando que tem poder para mudar a sua vida. Muitas curas e elevados graus de autoconsciência. O Espírito está sorrindo agora e me diz: isso prova o suficiente? Satisfaz a tua lógica? O Espírito elegeu-me porque sabia que os meus atributos eram difíceis. Desejava que a pessoa cética que viesse a ler isso pudesse se ver em mim e que, quem sabe, modificar-se um pouco em função disso. No que toca à minha vida pessoal, pedi o implante, evidentemente, e isso mudou imediatamente a minha vida. As minhas reações perante os outros, o meu karma anterior e aquelas coisas que costumavam me pôr doido, tudo isso mudou. Toda a gente ao meu redor percebeu isso, inclusive os meus colegas de trabalho. Não obstante, não se sentia satisfeito, desejava mais. Manifestei a intenção de permitir que o Espírito me conduzisse ao limite do meu contrato e foi então que as coisas deram de fato uma reviravolta tremenda. Não faça isto, a menos que o deseje verdadeiramente. Este livro intitula-se Não Pense Como um Humano, não só porque uma das sessões de canalização em direto se tratava disso, mas sobretudo porque essa canalização era dirigida a mim. É o meu principal defeito e precisava ficar descoberto. Neste mesmo mês em que manifestei essa intenção, o meu negócio, ao qual me dedicava há 23 anos, levou uma sacudidela que abalou as fundações por acontecimentos sobre os quais não tinha qualquer controle. O problema parecia não ter qualquer solução e o futuro de toda a minha carreira parecia bastante negro. Quem me rodeava garantia não haver solução. Eu era, de fato, aquele indivíduo referido na canalização de Cryon, que se encontra na estrada lançado a toda velocidade para o abismo, sem que qualquer ponte existisse. A minha biologia gritava-me, suplicando-me que me preocupasse com a situação, pedindo para travar. O amor do Espírito, porém, estava pousado nos meus ombros e dizia: tu não sabes o que nós sabemos. Confia em nós. Continua a meter carvão na caldeira. Consegues ir ainda mais rápido? Como resultado, tive que usar os mesmos passos co-criativos que Cryon nos ofereceu na sua canalização. Foi assim que me foi possível passar a dizer às pessoas o que podiam esperar, como se sentiriam e como o espírito funcionava. A resolução foi verdadeiramente milagrosa, quase como mover uma montanha. E funcionou. Foi nesse dia que me percebi realmente que a verdade do Espírito tinha descido para me visitar de uma forma tão tangível como no jogo do toca e sente. Não voltei a ser o mesmo. Por vezes as pessoas me perguntam: canaliza para si mesmo? A resposta é sim, mas não da mesma forma como canalizo para os outros. Foi assim que recebi pela primeira vez estas maravilhosas palavras: o Espírito nunca te dará uma serpente quando pedes uma maçã. Recebi esta mensagem certa noite quando me encontrava na sala da minha casa, à 1h30 da madrugada, pouco depois de ter percebido o meu contrato, quando o caos aparente dominava o meu negócio, depois de ter manifestado a intenção de pedir o implante neutro. Foi aí que realmente senti o amor e tive a visão do poder do meu fragmento de Deus. Além disto, disse-me várias vezes: não te abandonaremos.
Naquela noite, estive num sítio muito especial durante muito tempo. Por conseguinte, dei comigo a viver o que tinha canalizado. No decorrer desse processo, tenho tido paz. Durante este processo, tenho sentido fé lógica. O Espírito disse-me: quantas vezes tem que ver este trabalho para que ele se converta na tua realidade? É aqui que podemos sentir a fé lógica. Para mim, a palavra fé significava confiar no invisível. Agora, pelo contrário, significa confiar no visível, porque vi repetidamente como funciona. O primeiro passo é prová-lo, e este é o mais difícil para mim. E vem me falar da realidade. Para mim, isto é a coisa mais real que alguma vez experimentei. Desejo deixar bem claro para toda a gente porque a minha foto não aparece no livro 1, tal como não aparece neste livro, e por que o meu nome não surge na capa. Desde o início me dei conta de que a inclusão da minha foto induziria as pessoas a olharem para mim em vez de olharem para Cryon, e a associar as suas palavras com a minha imagem, em vez de com o espírito. Por outro lado, torna-se muito decepcionante ver no final do livro uma fotografia de alguém que não se parece nada com o que era esperado. O fato de ter 2 narizes ou uma orelha na testa em nada influi a minha decisão. A razão pela qual o meu nome não surge na capa é similar. Eu não sou o autor, mas o escritor. Ora, é o nome do autor que aparece na capa. Só vendo o que tive que passar com os distribuidores do livro em relação a este assunto. Por alguma razão bastante estranha, eles querem ter somente humanos nas suas listas de autores. Foi por esta razão que o meu nome foi relegado para a contracapa. Quando se editar o livro 3, já terei assinado tantos livros e dado tantos seminários que o meu rosto deixará de ser mistério, de forma que, então, talvez me decida a adicioná-lo, a menos que receba cartas pedindo-me que não o façam, o que constitui uma clara possibilidade, sobretudo quando virem o meu aspecto. Lee Carroll. Os apêndices do livro número 2 de Cryon, Não Pense Como um Humano. Apêndice A. O Templo do Rejuvenescimento, pelo escritor Lee Carroll. Durante as canalizações em direto do capítulo 11, Cryon referiu-se por 2 vezes ao Templo do Rejuvenescimento e guiou-nos em 2 viagens até este lugar. O arquiteto Mark Warner, que assistiu a muitas canalizações, fez a ilustração que surge na página número 72. O que se segue é a série de perguntas que Mark fez a Cryon em relação aos aspectos específicos do templo e as respostas que obteve. Mark. Saudações, grupo de Cryon. As perguntas seguintes têm a intenção de clarificar o desenho do Templo do Rejuvenescimento, que será incluído no livro número 2. Além dessas perguntas, farei outras que estarão para além deste objetivo, mas, para já, gostaria de continuar o diálogo sobre esse projeto, de modo a poder avançar como está previsto. Resposta de Cryon. Saudações, meu caro. O seu trabalho e o tempo dedicado ao espírito através desse projeto são de fato respeitados. Não se trata de uma casualidade sentir-se tão fortemente identificado com esta estrutura. Ainda não se lembra dela? Boa parte de uma antiga infância foi passada na companhia de seu pai, que cuidava de uma estrutura muito parecida com esta. Você a conhece muito bem. O karma que traz com você surge na forma de insatisfação, da sensação de desconsolo, pois, sendo uma criança, ainda não alcançou a idade para poder participar verdadeiramente da cerimônia ou de ser o alvo desta ciência tão extraordinária. Mas, segundo parece, a agenda da Terra não contemplava a sua permanência na Atlântida. Muitos que estavam com você foram igualmente extintos nessa época, pelo que também eles sentem esse medo semente
de se aproximarem de algo que recordam muito bem. Uma vez mais, lhes damos graças pelos esforços feitos, pois caminhar por entre as suas recordações ainda lhes causa uma ansiedade. Porém, se exporem aquilo que realmente é, também proporcionará o cancelamento deste medo. O seu trabalho trará ação à sua vida e a sua intenção de o fazer será recompensada de muitas formas. Tal como o meu sócio já lhe disse, não responderei totalmente às suas perguntas, pois isso seria deixar descoberto alguns atributos do templo que devem de ser descobertos através da experimentação e do trabalho iluminado. Porém, aqui tem as respostas que posso oferecer-lhe. As mais curtas guardam uma grande sabedoria. A câmara interior. Pergunta de Mark. Partindo da câmara interior do templo e avançando para o exterior, temos o seguinte. A câmara é uma esfera dividida em dois hemisférios iguais no plano horizontal. O chão está montado sobre o hemisfério inferior e é sustentado por ele. Dentro da câmara está uma marquesa articulada e giratória e uma mesa de controle circular. A marquesa está posicionada no eixo vertical da esfera e recebe o objetivo humano. Gira em torno do seu eixo vertical sob a direção de quem se encontra na mesa de controle. Esta está longe do eixo vertical da câmara e é operada por alguém a quem se deu o nome de sacerdote de dia, o qual é ajudado por vários colaboradores que se reúnem à volta da mesa de controle circular. Sobre ela, vêm-se dois pequenos globos colocados ao redor de suas bordas. Estes objetos ajudam o sacerdote de dia a ajustar os mecanismos do templo às necessidades do objetivo humano. A marquesa articulada e giratória onde este se deita é assistida por um dos ajudantes que se ocupa das suas necessidades e conforto. Pergunta número 1 de Mark. Poderia clarificar alguma inexatidão da declaração anterior? Cryon. A marquesa giratória não está colocada exatamente no eixo vertical da esfera. Está a cerca de 3 metros deste ponto axial. Pergunta número 2 de Mark. A mesa de controle gira? Não. Pergunta número 3. A mesa de controle está montada sobre uma plataforma móvel e ligeiramente elevada do chão? Resposta de Cryon. A mesa de controle está permanentemente fixa ao chão e ligeiramente elevada. Está construída de modo a que o sacerdote de dia se encontre sempre de frente para o eixo vertical da sala. Pergunta 4. A marquesa articulada, onde se deita o objetivo humano, está montada sobre uma plataforma móvel e ligeiramente elevada do chão? Resposta de Cryon. A marquesa articulada está montada sobre um suporte giratório. Durante o decorrer da cerimônia, é naturalmente elevada através de um dispositivo, que não será revelado neste momento, até um ponto médio situado entre o chão e o teto. Perguntas 5, 6 e 7. Qual é a distância em metros desde o eixo vertical da câmara e a mesa de controle? Qual o diâmetro interior da câmara interior? Qual o diâmetro exterior da esfera da câmara interior? Resposta de Cryon. Não é oportuno revelar as dimensões interiores e exteriores, pois isto revelaria muitos dados sobre o tamanho da estrutura magnética que contém. Perguntas 8 e 9 de Mark. Todo o chão da câmara é giratório? Apenas alguma parte do chão da câmara é giratória? Resposta de Cryon. Sim, a imagem completa é a seguinte. Todo o chão da câmara assenta numa plataforma giratória.
a mesa de controle está fixada ou montada no perímetro exterior, sempre com o sacerdote de frente para o eixo central da sala. A marquesa articulada está sobre uma plataforma giratória separada que gira independentemente em direções e com velocidades diferentes em relação ao chão em geral. Se conseguir imaginar o conjunto em movimento, verá como a ação magnética no centro da sala poderá tocar ou derramar-se sobre toda a mesa objetivo, ao invés de operar um único foco energético, incidindo sobre um só ponto. Pergunta número 10. O hemisfério superior gira à volta do eixo vertical em relação ao solo ou a esfera superior gira a alguma distância acima do solo? Resposta de Cryon. O hemisfério superior é estático e não se move. A sua percepção é a recordação de algo mais que há dentro da sala que gira e está colocado no alto. Pergunta número 11 de Mark. O hemisfério inferior é móvel? Cryon. O hemisfério inferior é estático e não se move. Pergunta número 12. Há algum acesso à esfera inferior? Se há, pode descrever o que contém e por quê? E como se pode acessar a ele? Resposta de Cryon. O acesso à esfera inferior e à esfera superior efetua-se através de elevadores situados na zona do perímetro do vestíbulo exterior. Não são áreas de serviço como seria de esperar, mas de áreas de controle e de calibração visitadas frequentemente. Não se surpreenda se vir técnicos nessas áreas convenientemente protegidos durante o decorrer da operação. Pergunta número 13 de Mark. O chão da câmara é sustentado por um anel estrutural no seu perímetro, permitindo que os hemisférios superior e o inferior se desloquem à volta do seu plano fixo? Cryon, não. Sobre a superestrutura. Mark. Vemos a esfera da câmara interior contida e sustentada por um edifício com uma estrutura em forma de concha, rodeado por um anel de salas e por um corredor ao longo de todo o seu perímetro ao nível do solo da câmara. Por esse corredor de circulação, circulam pessoas relacionadas com as atividades do templo, que entram e saem da câmara e dos espaços de serviço que a rodeiam e que se ligam com os 5 apoios de suporte do templo. Dentro destes, funcionam os elevadores verticais de circulação, as infraestruturas mecânicas, as vigas de suporte laterais maciças, a parte maciça dos apoios, e o principal apoio estrutural da superestrutura do Templo do Rejuvenescimento. Os apoios têm altura suficiente para permitir que a agulha inferior não toque na base do templo. O que foi compreendido até agora sobre essa superestrutura é que, além do seu serviço funcional para a câmara interior, o desenho da forma exterior ou revestimento da superestrutura fica ao critério e à sabedoria dos desenhadores. Pergunta número 1, de Mark. A forma da superestrutura do templo afeta de alguma forma as características do trabalho efetuado na câmara, tal como os materiais usados e a cor do revestimento exterior? Resposta de Cryon: não. Trata-se de uma questão de estética e de cerimonial para o humano, o qual é atendido como sendo sagrado. No entanto, isto está correto, pois acrescenta dignidade ao ritual, pelo que tudo se mantém sem alterações há bastante tempo. Pergunta número 2. Há algumas formas ou materiais que, ao serem utilizados na superestrutura ou como parte dela, incrementam as funções da câmara? Resposta de Cryon: o material mais utilizado em toda a estrutura é cristal triturado. Esse exótico material utiliza-se quase exclusivamente com o propósito de proteger os humanos. Tem muitas aplicações em várias partes do edifício e é utilizado de várias maneiras incomuns. O processo através do qual é produzido faz com que a sua cor seja negro mate.
Pergunta número 3 de Mark. Existe um diâmetro exterior ideal para o corpo principal da superestrutura que integra a câmara? Sim. Sobre as agulhas. Comentário de Mark. Há 2 agulhas. Uma está montada para cima com a sua base circular no hemisfério superior da câmara ou por cima dela. A outra está suspensa por baixo da câmara, tendo a sua base montada no hemisfério inferior, com o vértice apontando para o centro da Terra. Ambas têm a forma de cones perfeitos, alinhados com o eixo vertical da câmara interior. Ambas têm nelas, ou sobre elas, pelo menos uma espiral. Pergunta número 1 de Mark. No desenho preliminar, o ângulo das agulhas é de 72 graus acima do plano horizontal. Isto está correto? Cryon, sim, é correto. Acha que inventou isso? Pergunta 2. As agulhas precisam de tocar a esfera da câmara ou poderiam estar fixadas e sustentadas pela superestrutura? Resposta de Cryon. Estão fixadas e sustentadas pela superestrutura. Pergunta número 3. Se estão presas à superestrutura, as suas bordas exteriores alinham tangencialmente com a estrutura da esfera? Se não se alinham dessa forma, descreva como. Sim, estão alinhadas tangencialmente. Você viu bem, com muita claridade, uma vez que possui uma forte recordação da janela de uma sala onde ia com frequência e que se encontrava perto do ponto onde a agulha inferior aderia à câmara central. Pergunta número 4 de Mark. No meu esboço preliminar, as agulhas têm espirais escalonadas, parecidas com a rampa em espiral do minarete da grande mesquita de Al-Mutawakkil, em Samarra, no Iraque. É possível, porém, que a espiral tenha outra forma? Não estou seguro neste momento. Esta forma está correta? As espirais devem ser aplicadas à superfície da agulha. Devem ficar suspensas e afastadas, realçadas em relevo ou devem ficar niveladas com a superfície? Resposta de Cryon. O esboço inicial é mais exato do que julga. Trata-se, de fato, de uma rampa contínua que tem aproximadamente a escala mostrada no desenho. Igualmente acertou no seu número, pois são 7. As agulhas são feitas de uma só peça. Pergunta número 5 de Mark. Em certos momentos, reparei que as agulhas alteram sua forma geométrica, desde uma espiral de gradiente constante até uma similar a uma espiral Fibonacci. Há alguma coisa a dizer a esse respeito? Darei sua resposta juntamente com as perguntas 10 e 11. Pergunta número 6. Pode informar-nos agora da função das espirais? Resposta de Cryon. São inteiramente cerimoniais, não científicas. São simplesmente uma cobertura para os motores do templo, mas têm um significado muito específico na sua concepção, de modo muito similar ao das pirâmides no seu antigo continente desértico. São os motores dentro das agulhas que executam o trabalho técnico e é aqui que se encontra a nova, antiga ciência. Pergunta número 7. Há mais de uma espiral por agulha? E número 8. Há contra-espirais como na cúpula da capela de Anet? Resposta de Cryon, não. Pergunta número 9 de Mark. No esboço preliminar, as espirais estão desenhadas na direção correta? Isto depende do hemisfério da Terra em que esteja construído. Tem uma direção acima do Equador e outra abaixo. Lembra-se da canalização sobre a rotação? Cryon diverte-se, levando-o a procurar respostas. As espirais estão implantadas de forma idêntica. Não obstante, também estão de acordo com a zona da Terra onde se encontra o templo. São absolutamente idênticas e intermutáveis dentro da mesma estrutura. Perguntas 10 e 11
em que Cryon dá a resposta à pergunta de número 5. Vi com o olho da minha mente que a espiral adota a forma de uma serpente enroscada ao redor da agulha cônica superior. O que desenhei no esboço é de fato este símbolo antigo e auspicioso, tal como existe no templo. Ou trata-se somente de uma imagem da minha própria diversão, digamos assim? Peço-lhe que me ofereça uma compreensão mais ampla possível. Pergunta 11. Num determinado momento vi a agulha superior com a sua forma pura alterada. Por vezes, o vértice parece ser uma cobertura dourada que, por vezes, está cravejada de cristais. Outras vezes, vejo que o vértice surge truncado num determinado ângulo ou plano, com uma grande chama ou raio vertical de luz branca. Há algo a dizer a esse respeito? Resposta de Cryon às perguntas números 5, 10 e 11. O seu ser superior está divertindo-se. Já viu os cristais com a sua exótica superfície lisa e também deu uma olhadela à verdadeira grandeza da ciência que se encerra, assim como a sacralidade dos resultados. Nos desenhos era comum representar este templo como tendo uma faixa de luz ligando a sua agulha superior aos céus. Isto simbolizava a ligação com o poder espiritual superior, e você recordou-se disso. No que diz respeito à serpente, é o símbolo do medo, uma advertência de que se voltar a aproximar-se dela, voltará a ser mordido. O seu medo semente volta a levantar a cabeça. Pergunta número 12. As agulhas estão ocas? Se não estão, peço-lhe que nos descreva o que há dentro delas e com que propósito. Resposta de Cryon: sim, veja a pergunta 6. E a pergunta 6 é sobre a informação das espirais. São inteiramente cerimoniais e não científicas. São simplesmente uma cobertura para os motores do templo, mas têm um significado muito específico na sua concepção, de modo muito similar ao das pirâmides do seu antigo continente desértico. São os motores dentro das agulhas que executam o trabalho técnico, e é aqui que se encontra a nova antiga ciência. Sobre a base. Um comentário de Mark. Vi o templo do rejuvenescimento elevar-se sobre um solo aplanado de terra e uma estrutura piramidal de ladrilho, com 2 ou 3 andares de altura e muito extensa, com rampas de acesso, jardins, piscinas, cascatas e outros adornos do gênero. Na base, há instalações de apoio ao templo, tais como salas de reuniões, salas de descanso, restaurantes, salas de meditação, a casa das máquinas e as oficinas de manutenção, escritórios, etc. Incorporados à estrutura da base, encontram-se as fundações dos pés do templo e os acessos aos elevadores situados dentro destes pilares de apoio. Pergunta número 1 de Mark. Nesta imagem, há algo que possa não concordar com a função do templo? Cryon. Tudo o que afirmou está correto, exceto que, perto das instalações, não se proporciona qualquer diversão nem qualquer tipo de comida. Tudo é sagrado e prático. Por toda a parte impera a beleza e se louva a natureza. Pergunta número 2, de Mark. A forma plana da base ou alguma seção dela é importante para a função do templo? Em caso afirmativo, peça que nos ofereça toda a informação possível a esse respeito. Cryon. A forma da base é importante para a sua função e uso como suporte. Como já sabe, a base tem que sustentar a estrutura, elevar a agulha inferior em relação ao solo e também acolher os elevadores mecânicos que os humanos utilizam para entrar e para sair, tal como foi descrito na canalização. Os ângulos e a forma como aparecem no seu desenho, de uma maneira geral, estão corretos. Outras proporções também funcionariam e muitos destes templos diferiam no desenho da sua base, pois tal não interferia com o mecanismo que guardavam no seu interior. Os fatores principais, porém, são a funcionalidade do pilar de apoio e a sua utilidade, e nada mais. Não se admira que se tenham verificado essas variações, uma vez que se organizaram concursos entre os construtores desses templos
para se encontrar a concepção mais agradável. Pergunta 3, de Mark. Posto que o ritual e a cerimônia faziam parte do funcionamento do templo do rejuvenescimento, pode nos informar agora qual o aspecto do templo se visto de cima em planta? Poderia explicar-nos agora o cerimonial? Cryon. Não se darão mais explicações sobre da cerimônia, exceto que para o seu ponto de vista. É importante saber que a cerimônia começa e termina na base dos pilares de apoio do templo, tal como foi canalizado previamente. Há entradas diferentes para os diferentes intervenientes. O pilar de apoio mais importante é o que conduz à saída do objetivo humano. Isto é visto quase como um renascimento. A roupa vestida por esse humano é sagrada e não é tirada antes de 3 dias. Após ter terminado a cerimônia, durante este tempo ocorre uma grande celebração com a sua família e amigos. Em consequência, pode imaginar diversos metais e esculturas para serem usadas simbolicamente em cada pé. Além disto, na base de cada um deles, há instalações onde ocorre a cerimônia para os participantes, quer antes, quer depois do rejuvenescimento. Em todas estas cerimônias, utilizava-se a luz, o som e a cor. Havia muita emoção, totalmente justificada, diga-se de passagem. Pergunta número 4. Vejo que no topo da estrutura da base, por baixo da superestrutura e dentro da circunferência dos pilares de apoio, há uma espécie de pátio afundado, aberto aos céus e ao templo. O tanque é muito profundo, parece estar iluminado e, por vezes, entra em redemoinho. Quando a água está calma, o vórtice da agulha inferior quase toca a superfície da água. Há alguma coisa a comentar sobre isto, Cryon? Sim, Mark. O tanque existia. A água é iluminada artificialmente para aumentar o efeito da ação do motor da agulha inferior, pois gera-se um magnetismo muito forte quando está funcionando. A energia, ainda que bem protegida, continua a ser potente nos vórtices de ambas as agulhas. Durante a cerimônia, o vórtice da agulha superior dissipa-se para a atmosfera, produzindo um efeito no ar que pode ser visto e cheirado precisamente por cima e por baixo das agulhas. O tanque da agulha inferior tem a função de absorver e dissipar os efeitos do vórtice do motor. Este vórtice tem, como efeito secundário, elevar e fazer girar ligeiramente a água, assim como de criar uma agradável neblina. Mais uma vez, a luz é aqui utilizada, de uma forma magnificamente aprazível. Não é permitido aos humanos aproximarem-se a menos de 10 metros do vórtice. Comentário de Mark. É uma suprema honra e um prazer ter tido a oportunidade de participar neste processo de planificação. Estou ao seu serviço e você está no meu coração, como sabe. Apêndice B. Uma análise das parábolas pelo escritor Lee Carroll. As parábolas fornecidas por Cryon foram, para mim, uma excelente fonte de estudo. Neste livro há 4, e a minha favorita é a que se segue. Parábola define-se por ser uma história simples contada para ilustrar uma lição ou uma moral. No caso das parábolas de Cryon, a história é simples, mas com frequência o significado precisa ser profundamente examinado. Uma vez que estamos em comunicação com o Espírito durante a emissão da parábola, compete-nos extrair tudo o que possamos da mensagem que está nos sendo oferecida. Neste caso, como fui eu quem traduzi, consigo dar as minhas interpretações e surgem outros significados quando a revisito na canalização. Parábola da sala de aprendizagem. Suponho que todos vocês compreenderam que, ao introduzir a personagem O, Cryon tem a intenção de criar uma pessoa sem gênero. O é homem ou mulher? Esta é a forma encontrada pelo Espírito que não deseja criar um gênero que interfira na compreensão da parábola ou até na capacidade de o leitor se colocar no lugar de O. Na fala comum, o nosso idioma exige a explicação do gênero
como em ele fez tal coisa ou ela chegou ali. Crayon adverte-nos que nessa parábola o ele é utilizado com o único propósito de facilitar a comunicação linguística. Isto é uma chave importante para compreender o fato de que, quando não estamos na Terra, não temos gênero. Esta distinção não seria tão importante se fosse de outro modo. Levanta-se a questão para aqueles que tenham a forte sensação de que talvez estejam casados como homem e mulher no céu. Creio que este casamento é muito diferente daquele tão evidente que ocorre na Terra. Na parábola, a casa de Wo é evidentemente a sua vida, ou a sua expressão sobre a Terra, como Crayon chama a um período de vida. A analogia dos diversos compartimentos da casa é uma referência aos portais de oportunidade que todos temos, que estão incluídos ao nosso contrato, no nosso karma e, por consequência, no nosso potencial. É evidente que o Wo não se sentia muito perturbado por viver numa cultura que produzia guerras e mortes pela fome. Isto relaciona-se com a maioria das pessoas que leem este livro, pois ele foi canalizado fundamentalmente para quem vive no primeiro mundo, como o próprio Crayon referiu. Por conseguinte, o Wo é um de nós. Lembre-se de que Crayon disse que há mais 8 pessoas canalizando essa informação em diversas partes do mundo, oferecendo mensagens a outras culturas. Assim, o Espírito nos convida a nos situar no lugar que o Wo ocupa na história. Se a parábola tivesse falado de um indivíduo atacado pela fome ou de uma economia de guerra, por exemplo, com certeza não nos relacionaríamos com ela. A parte onde diz que o Wo aprende aquilo que faz sentir-se feliz, triste, colérico e depois pendura nas paredes coisas que a levam a sentir as emoções, é uma informação muito significativa sobre os humanos. Refere-se àquelas partes de nós mesmos que mergulham no passado e voltam a recordar certos acontecimentos só para sentirem-se de certa maneira. Normalmente não é um comportamento iluminado aconselhável, posto que desperta recordações que nos levam a sentir cólera, ódio, vingança, vitimização. Porém, por vezes, é bom o velho desejo de recordar algo que nos proporcionou felicidade, no templo da juventude, por exemplo. Também é significativo o fato de Crayon ter dito que o Wo colocava coisas na parede com este propósito. Quando se entra na minha casa, os objetos pendurados nas paredes estão ali para que toda a gente os veja. São fotografias de família e obras de arte. Significa que as coloquei na parede para lhes dar ênfase, inclusive para os estranhos que possam entrar na minha casa, porque sinto que esses objetos são especiais. Em consequência, Crayon apresenta o Wo como alguém que pendura sentimentos para que toda a gente os veja e reaja à sua parede do período de aprendizagem. O leitor já alguma vez visitou alguém só para ouvir a triste história das suas desgraças ou de como a vida está impossível? Esta parte da parábola, portanto, parece-lhes familiar. O Wo deseja que os outros participem do seu próprio processo, pois isso faz com que se sinta melhor. O Wo ainda não sabe nada sobre a responsabilidade. Ainda assim, mais tarde na história, vimos a saber que nenhum julgamento é feito sobre isto, independentemente do grau de iluminação em que o Wo se encontre. No outro ponto da história, ficamos sabendo que o Wo sente medos, o mais grave dos quais diz respeito ao controle. Parece recear aquelas situações em que alguém possa alterar um cômodo da sua casa, um aspecto da sua vida. A sua reação face à maioria desses medos consiste em manter-se na mesma. Portanto, o seu verdadeiro medo é a mudança, pelo que deseja alcançar estabilidade ou uma consciência estática. O Wo também tinha medo do passado, mas não sabia por quê. Uma referência evidente ao medo essencial, referido por Crayon, quando nos aproximamos da verdadeira iluminação. O Wo volta-se para os outros para aprender sobre Deus e serve-se do que aprende para se proteger da mudança. Este é um forte exemplo de como a religião atua atualmente. Vemos Deus fazendo o papel de protetor contra o diabo e os fiéis da igreja são incentivados a manterem-se sob a proteção do pastor, através do vale das sombras e da morte. Esta situação dificilmente capacita o pensamento espiritual dos indivíduos e não promove a aceitação da responsabilidade
por aquilo que aconteça a cada um. A parte mais saborosa da história é que, embora o O compre o tipo normal e médio da doutrina religiosa, as suas orações surtem efeito. Consegue a proteção que solicita, sempre efetivamente protegido das mudanças e do movimento perturbador que se manifesta lá numa zona da sua casa. Convém repetir que Cryon nos disse que os mecanismos do espírito são absolutos e que a energia do amor obtém resultados através da oração, dita com boa intenção. Recorda-se da frase: tem cuidado com o que pedes, pois podes consegui-lo? Pois acontece que está certa. Esta parábola demonstra isso. Um pouco mais à frente, sabemos que a casa de Wo é enorme, mas ele prefere permanecer num só cômodo, sendo nesse cômodo que acaba por morrer. Isso, naturalmente, refere-se a todo o potencial do nosso contrato quando desembocamos em mais um período de vida. E é a dissolução de muito karma que dita a descoberta dos cômodos importantes. Ainda que não seja mencionado nesta parábola, existem muitas pessoas que, tal como o O, dispõem de muitos cômodos, mas apesar disso não alcançam o poder espiritual. Cada situação vivida afronta o tipo de karma pelo qual tem que se passar. No caso de O, o seu medo referia-se à mudança, de modo que não se aventurou demasiado pelo resto da sua casa. Todos possuímos diversas oportunidades para alcançar preparação e autoconhecimento em cada período da vida, e o O dispôs das suas. Embora tivesse a impressão de ter obtido respostas satisfatórias, o espírito brindou-o com um empurrão dos seus guias. O movimento irritante e perturbador que o ouvia e a visão da outra porta. Os guias esforçaram-se por conduzi-lo até a outra realidade, oferecendo-lhe assim a sua merecida oportunidade de mudança e a possibilidade para enfrentar o seu medo. Uma vez mais, foi muito compreensivo pela parte de Cryon mostrar a justificativa que os membros da religião instalada lhe deram sobre esse assunto. Disseram-lhe que era o diabo. Esta é a resposta mais vezes dada perante qualquer coisa que seja contrária à doutrina popular predominante. Os líderes religiosos também lhe pediram dinheiro, dizendo-lhe que a sua recompensa seria um futuro promissor. Cryon nunca tinha se referido a isto antes, e não voltou a fazê-lo. Esta questão, porém, está ligada ao controle que certas pessoas têm sobre aqueles que vêm até eles em busca de ajuda espiritual. Até que, finalmente, o O morreu e aconteceu o que ele mais receava. O movimento que ouvira converteu-se em realidade, mas de algum modo ele reconheceu e não se sentiu aterrorizado. De seguida, tomamos contato com as diversas moradas situadas para além da porta e compartilhamos as descobertas feitas por O. A visita a essas moradas é como que uma exposição do seu contrato e, à medida que avança pelo corredor, também da sua iluminação potencial, com riquezas, a paz e a essência pessoal interior, o poder individual da sua peça de Deus. Durante o trajeto, O reconhece os seus guias, demonstrando-nos assim que nós também sabemos quem são os nossos guias, algo que permanece oculto enquanto estamos aqui. Imagine o que seria passarmos a vida na companhia de 2 ou 3 amigos sempre dispostos a nos ajudar, que nos amam a cada passo que damos, mas a que, apesar disso, ignoramos completamente. Apesar de ter sido isto que o O fez, eles não fizeram qualquer julgamento ao seu comportamento. Essa é a matéria de que é feito o amor do Espírito. Alguns dos nomes das outras portas foram realmente assombrosos. Pessoalmente gosto da porta das crianças não nascidas. Trata-se de uma referência direta ao fato de que outras entidades poderiam ter vindo a estabelecer interação kármica, se o O assim tivesse permitido. Mas na parábola, o O não tem parceria. Este assunto das crianças potenciais exige, portanto, uma planificação anterior ao nascimento. Pensem bem nisto. Outro dos nomes de outra porta era a líder mundial, indicando que essa parte do contrato potencial de O, durante seu período de vida, que podia participar em política e converter-se num líder. Este é, talvez, o último traço que diríamos existir na personalidade de O. Não obstante, ali estava em potencial. Talvez seja um conceito tão remoto como o de um homem de negócios pragmático acabar por se converter num canal receptor da nova era, já bem avançado dos seus 40 anos.
Pensem no que o Espírito trata de nos dizer aqui. Não existem limitações para a nossa imaginação sobre para que é que Deus nos chamou à Terra. Se uma parte do contrato de Oa continha a possibilidade de vir a ser um líder mundial, vocês já imaginaram o que está atrás das nossas portas? Pensar neste assunto deveria fazer-vos calafrios. Oa começou a perceber e a sentir-se inseguro ao pensar que se tinha enganado gravemente. Os guias, porém, dizem-lhe de imediato: não reproves nada ao teu espírito, pois tal atitude é imprópria e não serve à tua magnificência. Esta foi a passagem de Oa. Neste momento, deixou de ser um humano transitório em aprendizagem para passar a ser o que sempre foi, uma peça de Deus, uma entidade universal. O que viu a seguir foi o seu verdadeiro nome na porta, e então a relembrança foi total. O mais forte para mim está contido nos últimos parágrafos dessa história que repito aqui para facilitar a referência. Lembrou-se do protocolo daquele lugar, pois agora que já não era o, era capaz de se recordar. Assim, despediu-se dos seus guias e agradeceu-lhes a sua fidelidade. Permaneceu durante muito tempo contemplando-os e amando-os, e logo se voltou para caminhar em direção à luz no final do corredor. Sim, já tinha estado aqui. Sabia o que o esperava na sua breve visita de 3 dias à Gruta da Criação, para recolher a sua própria essência, e logo passar ao salão de honra e da celebração, onde era esperado por todos aqueles que o amavam ternamente, inclusive aqueles que tinha amado e perdido enquanto estivera na terra. Sabia onde tinha estado e para onde agora se dirigia. Estava de regresso a casa. Naturalmente, esse parágrafo nos mostra muitas informações interessantes, embora não muito diferente daquela que nos foi sendo oferecida ao longo dos anos pelas instituições terrenas. É o caso da luz no fim do túnel, referida por quem passou por experiências de quase morte, e a viagem de 3 dias à Gruta da Criação. Pessoalmente não sabia que eram 3 dias, nem o que se passava durante esse tempo. Será que mais tarde nos será oferecida mais informação sobre isto? Nesta última sessão da parábola, algo me afeta de uma forma completamente diferente. É uma imagem maravilhosa, pois eu estive ali de fato. Ainda que não seja referido no capítulo 11, esta parábola é uma transcrição de uma canalização ao vivo dada perante um grupo de pessoas. Quando Cryon oferece viagens e parábolas, leva-me realmente lá. No caso das viagens, chego a sentir o vento, a temperatura, etc. Por isso é que estas canalizações têm um sabor ligeiramente diferente. Frequentemente, Cryon permite que eu descortine o que estou vendo para além dos grupos de pensamentos que me são dados para traduzir. Neste processo, porém, sinto-me muito afetado e por vezes choro devido à alegria da plena compreensão daquilo que está me sendo apresentado enquanto estou sentado na cadeira. Comparativamente, não há nada de que se pareça a isto, exceto o que podemos sentir num sonho muito, muito real. Tal como o estive realmente na Gruta da Criação, prestes a regressar à casa banhada no Espírito. Senti o puxão amoroso daqueles que já estavam lá e desejei a companhia dos meus amigos. Vi os meus brilhantes e reluzentes guias, ainda que não tenha visto os seus rostos, e senti o seu amor. Depois tomei a mão de Cryon e regressei à minha cadeira na reunião de Delmar.